Estamos ao vivo, Comunidade das Nações. Você que é de outra igreja, estamos ao vivo agora. Seja bem-vinda. Estamos aqui em mais uma madrugada na presença de Deus, no melhor lugar, dedicando a Ele as nossas primícias. Que Deus abençoe o seu dia, que você seja fortalecida na força do poder do Senhor. A palavra de Deus diz assim, ó, diga ao fraco, eu sou forte. Então é um dia que nós vamos nos fortalecer no Senhor. O tema da devocional hoje, 30 de outubro, é conectando-se à fonte. Conectando-se à fonte. E nós temos dois textos aqui, Salmo 62 e João 7. Salmo 62 e João 7. Vamos começar com a leitura de João 7? Encontra aí João 7, e aí nós iremos lá para o versículo 37. João 7, versículo 37. Eu já deixei aberto aqui, e nós já iremos começar com a leitura. João 7, versículo 37. No último dia da festa, o mais importante, Jesus se pôs de pé e discursou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva irão jorrar e brotar do íntimo de quem crer em mim. Como dizem as Escrituras, ele fazia referência ao Espírito a ser recebido por aqueles que creram nele. O Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E agora nós iremos lá para Salmo 62. Lemos João 7, versículo 37 e 38. Agora nós iremos para Salmo 62. Salmo 62. Um salmo de Davi. Deus é único e incomparável. Por isso, esperarei pelo tempo dele. Tudo de que preciso vem dele. Ele é a rocha sólida debaixo dos meus pés. Um espaço para minha alma respirar. Um castelo invencível. Não há como eu ser derrotada. Até quando vocês conspirarão contra mim? Até quando concordarão com a violência? Vocês nada têm a oferecer? Nenhum de vocês? São como tábuas podres de assoalho, abrigos comidos por cupins, formigueiros que tramam trazer abaixo as montanhas. Com imaginação fértil, vocês recitam bons versos, mas cada bênção exala uma maldição. Deus é único e incomparável. Por isso, esperarei pelo tempo dele. Tudo que espero vem dele. Marca esse versículo aí, é o versículo 5 e 6. Tudo que espero vem dele. Ele é a minha rocha sólida debaixo dos meus pés. Um espaço, olha essa frase, um espaço para minha alma respirar. Um castelo invencível. Não há como eu ser derrotada. Meu socorro e minha glória estão em Deus. Ele é a minha rocha firme, um porto seguro. Então, confie nele sem reservas, meu povo. Então, confie nele sem reservas, meu povo. Sejam francos com ele. Deus é um lugar seguro. O homem é como uma fumaça, a mulher como uma miragem. Ajunte-os e serão nada. Duas vezes nada é nada. Quanto à sorte inesperada, se ela vier, não faço muito caso dela. Deus disse isso de uma vez por todas, e quantas vezes eu vou repetir? A força, a, a força vem diretamente de Deus. Tu mereces ser amado, Senhor Deus. O salário que tu pagas está de acordo com o que cada um merece. E o versículo-chave do Salmo 62 da nossa devocional é o versículo 1 e 2 e os 5 e 6. Deus é único
e incomparável. Por isso, esperarei pelo tempo dele. Tudo de que preciso vem dele. O que você precisa nessa manhã? Tudo que eu e você precisamos vem dele. Vamos orar? Senhor, obrigada, porque nessa manhã nós temos o Senhor, o único Deus verdadeiro. Obrigada porque tudo que nós precisamos vem do Senhor. A paz, a alegria, a esperança, o amor, a provisão, tudo que nós precisamos vem do Senhor. Nessa manhã, Senhor, eu quero te pedir, visita cada mulher em sua casa nesse momento. Senhor, sonda o coração delas. Veja o que cada uma delas precisa nessa manhã. E dê, Senhor, conforme a fé de cada uma delas. Senhor, o Senhor é aquele que firma os nossos pés na rocha. Aquelas irmãs, Senhor, que nessa manhã estão com a sua fé, Senhor, desfalecendo, preocupadas, angustiadas, que o Senhor possa vir sobre a vida delas. A tua palavra, Senhor, que é remédio para aquelas que precisam de cura, que é alimento, Senhor, para aquelas que precisam ser alimentadas no corpo, na alma e no espírito. Nessa manhã, Senhor, vem sobre as nossas vidas. E nós te buscamos, Senhor, porque o Senhor é aquele de que vem a água que sacia a nossa sede. Senhor, nessa manhã nós estamos como aquela mulher samaritana, te encontrando, Senhor, à beira do poço. E o Senhor diz, mulher, se você soubesse a água que eu tenho para te oferecer, você beberia dessa água e nunca mais teria sede. Nós estamos aqui nessa manhã como ela, querendo, Senhor, ter a nossa alma saciada. Queremos ter o nosso espírito saciado. Te buscamos nessa manhã, Senhor, como a fonte de água viva. Vem, Senhor, e sacia a nossa sede. Vem, Senhor, e nos enche, que nós possamos transbordar dessa água viva, Senhor. E como o Senhor prometeu para aquela mulher, você vai beber e você nunca mais terá sede. Nos ajude nessa manhã, Senhor, a te encher da tua presença, a te buscar mais do que comida e bebida, e a transbordar para todos aqueles que estão ao nosso redor. Te pedimos, Senhor, fala conosco em mais uma devocional. Ministra, Senhor, nas nossas vidas. Queremos sair daqui, Senhor, saciadas pela tua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém aí na sua casa. Amém. Amém, amém. 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 Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, Bom bonitas, dia. bonitos do ao vivo, bonitos do YouTube. Bom dia você que ontem ficou aí comigo, se ocupando seu pensamento e notícias em ver Deus no caos, em ver Deus naqueles lugares mais improváveis, né? De ver Deus naquela guerra dali do Rio de Janeiro e a gente poder vê-lo, ver a manifestação dele, onde parece tão improvável. Você crê que Deus ele se manifesta nos lugares que você nem imagina? Eu aprendi isso quando a minha Sofia nasceu, ela tem 16 anos hoje. E eu morava em Maceió, e lá tinha uma feira muito bagunçada, muito desorganizada. E eu falava assim, toda vez que eu ia, gente, Deus não está aqui não. Que lugar estranho, que lugar bagunçado. E aí um dia uma amiga foi nos visitar, e a gente foi nessa feira, e eu falei isso, amiga, eu tenho a sensação de que Deus não está aqui. E aí ela me falou assim, se ele não estivesse aqui, a gente não ia suportar estar aqui, amiga. E aí eu fiquei pensativa, e aí me lembrei de um texto. O Senhor, a glória do Senhor está em toda a terra. Toda a terra. Sabe o que é toda a terra? É a terra que eu gosto e a que eu não gosto. Arrumada e a bagunçada. A de gente boa e de gente ruim. A de gente grande e de gente pequena. A de rico e de pobre. Em toda a terra. A glória de Deus se manifesta em todo lugar. Então eu quero começar dando o bom dia, dizendo a você que a glória do Senhor se manifesta sobre toda a terra.
E aonde você está agora, na circunstância que tiver, seja na bonança, no tempo da calmaria, seja no momento do desafio, ele nunca saiu do seu lado. Nunca. Ele está do seu lado. E hoje a gente vai falar sobre a fonte que é ele. Hoje a gente está aí fechando o mês, quase, né? Mais um dia. Amanhã fechamos definitivamente o mês de outubro. E eu também quero te chamar, te convidar para uma coisa. Amanhã a gente tem a manifestação, a movimentação do Halloween. E eu quero te convidar a fazer um movimento contrário à morte. O Halloween, se você não entende ou nunca pesquisou sobre esse tema, é um lugar em que a gente invoca a morte. Então, não é uma brincadeira inofensiva para sua criança. Se lá na escola dela você está sendo convidada a organizar uma fantasia, sai disso. Isso não é para nós. Isso não valida a vida que a gente quer carregar quando você acorda cedinho, 5h41 da manhã. Quero chamar a sua atenção para a vida e não para a morte. Não é uma brincadeira boba, não é uma brincadeira só de fantasia, não. É uma brincadeira intencional. Então, amanhã, a partir de hoje, já começou um movimento em que muitas pessoas da Terra, esse é o movimento do mundo, a gente está publicando coisas, qualquer coisa que tenha e que possa ter Jesus vive. Hashtag Jesus vive. Então, se você pode se organizar na sua rede social para você poder fazer esse movimento e trazer o engajamento do Instagram para isso, faça isso. Para que a gente está fazendo isso? Porque ele é a nossa fonte. E quando ele é a nossa fonte, a gente não pensa na morte, a gente pensa na vida. A gente gera a vida. E hoje eu quero ler com você 2 personagens que esse livro vai trazer, que é o livro da nossa devocional diária. E eu quero chamar sua atenção para 2 personagens que esse texto está trazendo com o texto que a nossa bispa Dirce Carvalho escreveu. Diz assim, primeiro ele começa com Gênesis 26:12, que fala, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoava. A 100 por um, gente, é coisa pra caramba. A 100 por um é muita coisa. Eu estou aqui marcando 100 por um. Marca aí também. 100 por um não é o dobro, não. É 100 vezes mais. Guarda isso. Aí o texto fala assim, conectando-se à fonte. Isaac plantou numa terra de crise e colheu 100 vezes mais, pois estava ligado à fonte divina. Da mesma forma, bonitas, nessa manhã, somos desafiadas a cavar poços em lugares onde aparentemente nada frutifica. Nessa caminhada é comum que os filisteus tentem entulhar as nossas fontes de vida, seja nas relações, nos projetos ou nas nossas emoções. A presença de Deus é a água que precisamos para que, mesmo no deserto, sejamos frutíferas. Primeiro Isaac, agora vem José. José é um exemplo disso. Passou por situações difíceis, mas por estar conectado a Deus, ele floresceu. Mesmo quando ele foi vendido como escravo e preso injustamente, ele se manteve em fé. Deus era a sua fonte de toda a sua força. José não fez o que muitos de nós fazemos a vida inteira. José não esperou o momento ideal para frutificar. Pelo contrário, ele fez isso no tempo de escassez. Ele cavou mais fundo, persistiu, e Deus o abençoou com 2 coisas, sabedoria e prosperidade. Muitas vezes as nossas dificuldades servem para aprofundar nossa fé e acessar as águas que não estão na superfície, mas no profundo. Esses desafios nos preparam para aquilo que Deus nos prometeu. Assim, somos encorajadas nessa manhã da última quinta-feira do mês de outubro de 2025 a não deixar que as flechas da vida afetem a nossa alma. Os flecheiros vêm para roubar nossa alegria e nos fazer desacreditar das nossas promessas, mas Deus é o nosso socorro. José manteve-se firme na fonte e Deus o sustentou. Não importa, bonita, se o deserto parece seco.
pois em Deus nós encontramos uma fonte inesgotável de força e renovação. Bora cavar? Bora cavar mais fundo? Bora cavar mais fundo, buscar a água viva e permitir que Deus nos prepare para frutos que Ele deseja na nossa vida. Amém? No Compartilhe diz assim, mesmo no deserto, quando estamos ligados à fonte, Deus nos faz frutificar. E aí, nessa devocional de hoje, a nossa bispa traz 2 personagens. E hoje eu acordei com esse insight. O que esses homens têm em comum? Sabe o que eles têm em comum? Ambos tiveram a experiência com terra, em serem enterrados. José foi jogado na cisterna. Você já brincou, já entrou num buraco em que você olha para cima e só vê uma parede de terra? Você já teve essa sensação quando você era criança ou quando você, sei lá, fez uma obra aí na sua casa e teve que cavar um buraco e você entrou para poder olhar? Você já teve? Eu nunca tive a experiência de entrar no buraco, mas eu quero te convidar para a gente viver essa experiência. A outra experiência, e a experiência de Isaac, é que ele cavava poços para poder trazer água para fora, e todas as vezes o inimigo ia lá, né, os filisteus iam lá e cavavam os poços dele, e entulhavam os poços dele, tentava tapar os poços. Quanto mais eles faziam isso, mais Isaac ia lá e tentava fazer com que a água viesse e veio. Esse texto está escrito lá em Gênesis 26. Você pode ler depois com calma. Como é essa experiência de você olhar para um lugar, aparentemente ele não apresenta nenhuma solução, mas aí você tem uma ideia. Não tem na superfície, mas no profundo deve ter. E aí ele cava. E cavando poços, ele tem ali água, possibilidade de água vindo para aquele lugar árido. Nessa manhã, eu quero te convidar a fazer parte dessa lista de pessoas que têm a experiência com a terra, com coisas que são cavadas. José foi jogado num lugar de buraco. E Isaac, quando cavava e tinha lá seu engajamento de tempo, de força, de energia, quando ele fazia isso, o inimigo ia lá e entulhava. Nessa manhã, a última quinta-feira do mês de outubro, Deus está nos chamando para olhar para a fonte que é Ele. Talvez você olhe assim, ó, você fica em pé aí onde você está, e você olha em volta da sua circunstância e pensa assim, não tem possibilidade não, gente. Aqui não tem como frutificar. E eu fiquei pensando quais os projetos que eu entulhei ou não fiz prosperar porque achei que o poço estava infrutífero. Você tem algum projeto que você guardou e falou assim, não, gente, isso aqui não vai prosperar não, uma ideia doida. Não, isso daqui não tem dinheiro para isso, não. Não, isso daqui eu preciso de gente, não dá para fazer sozinha, não. Não, para, isso daqui eu não vou nem mexer. Você tem isso? Pois é dia de você botar para fora. É dia de você desentulhar seus poços e saber que a fonte não é o seu dinheiro, não são pessoas, não é a sua esperança, não é o seu ânimo que oscila. Um dia você está animado, outro dia não é sobre isso. É sobre a fonte inesgotável, que nunca para de jorrar. É aquela fonte que você sabe que todas as vezes que você cava um pouquinho mais, ele faz minar água, e água pura. Nessa manhã, eu quero lhe convidar a fazer com que o seu coração se conecte, não é naquilo que você pode fazer, mas naquilo que Deus prometeu que ia fazer a você. Sabe qual é a nossa tarefa de hoje? Agarrar numa promessa para que o seu poço não fique entulhado. Que você eleja aí, numa pesquisa na internet, no seu chat GPT, num lugar em que você tenha a Bíblia posta aí, um versículo em que você traga a promessa de que você está ligada a uma fonte que nunca para de jorrar. Você e eu precisamos estar firmados e agarrados na promessa, não é na escassez, é num lugar onde Deus está estabelecendo. Essa semana eu
o bispo ontem, o bispo JB Carvalho, postou um negócio tão legal que eu quero mostrar para vocês. Ele postou assim: se você tem Deus como sócio, então se prepara para você poder ser muito bem-sucedido. Ó, talvez fique espelhado para você? Vê aí, fica espelhado? Não? Se Deus, olha aí ele tem essa imagem, ó. Depois eu te mando aqui. Vai lá curtir o stories dele, JB Carvalho. Tá assim, ó. Se Deus for o teu sócio, faça grandes planos, porque ele é o dono de toda a riqueza do mundo, da terra. Ele sabe o que você é ou não capaz de fazer. E olha, bonita, deixa eu te falar uma coisa bem especial. Você não se conhece. Você não tem ideia da bomba que você é quando você decide fazer algo. Você se esqueceu disso. Você até se lembra assim, nossa, quando eu era mais nova, eu botava o negócio na cabeça, ia lá, fazia, acontecia. Ah, mas agora eu não tenho força para isso mais não. Deixa eu te dizer uma coisa. Caleb, com 80 anos, declarou que a força dele era ainda tão boa quanto há 45 anos atrás. Há 45 anos atrás, tu estava onde, bonita? Ah, tu não era nascida ainda, não? Ah, tu era criancinha? Pois é, há 45 anos atrás foi a média do que Caleb declarou para toda a reunião ali de administração dos recursos de Israel e disse assim, olha, eu vim aqui lembrar que eu tenho uma terra. E nessa terra eu quero plantar, desbravar, porque a força que está em mim é como se eu tivesse 45 anos atrás. O que você tem guardado e que não veio para fora ainda? Não vamos no 45, não. Vamos numa década. O que estava acontecendo com você, bonita, há 10 anos atrás? Há uma década atrás? O que estava acontecendo com a sua vida e que tipo de força te movimentava para você conquistar o que você tem hoje? Deixa eu te dizer uma coisa sobre o espaço que eu estou aqui. Ô, gente, eu protelei tanto para arrumar esse espaço que eu estava fazendo atendimento no espaço do meu condomínio. Eu fazia reserva. Aqui no meu condomínio tem várias opções de espaço de atendimento, de estudo. E algumas famílias eu atendia no espaço lá embaixo, no Baby Care, que era um espaço bem delicinha, porque eu estava sem ânimo, sem força para poder dar uma repaginada. Gente, em menos de 1 hora eu arrumei o meu espaço. Deixa eu te liberar uma palavra sobre estar ligado à fonte que nunca para de jorrar. Não é sobre a sua decisão de ânimo ou não. Não é sobre a sua decisão de você ter dinheiro ou não. Não é sobre você estar em movimento ou não. É sobre você tomar uma decisão de fé. Sabe o que acontece quando você bota o pé e fala assim, hoje eu não vou passar mais por esse lugar, por esse cômodo, por essa gaveta, por esse armário, sem eu poder entender que o dono da vida e da ordem, o Deus que é e que jorra, que é a fonte da vida e que jorra água inesgotável, está comigo. Sabe aquilo que você protelou a vida toda? Quando você toma a decisão de fazer, parece que frutifica na hora. Parece que você traz um lugar de vida e parece que a vida inteira foi daquele jeito. Ô, gente, a minha diarista está até com medo de entrar aqui e falar assim, não, Leia, tá tão chique que eu não vou nem entrar lá. Eu, entra. Pode ir entrando, Gonça, para. Vai lá limpar sim, pode parar. E ela falou assim, não, tá tão chique que eu tô com medo até de quebrar as coisas. Gente, eu não fiz nada, eu não comprei nada, eu não me desapeguei de tanta coisa como eu imaginava, mas a presença traz a ordem. Deixa eu te dizer uma palavra. O seu poço, que parece infrutífero, ele só precisa da pitada e da dose de fé. Esse lugar onde você está e parece assim, gente, mas eu já cavei tanto, eu já gastei tanto da minha força, da minha energia. Hoje, eu e você, a gente vai se juntar nesse lugar que você está chamando de poço. Deixa eu te dizer onde é que eu chamo de poço infrutífero. Sabe o que eu chamo de poço infrutífero? Quando eu tenho uma ideia e eu tenho a impressão que eu não tenho dinheiro para poder fazer essa ideia vir para fora. Aí eu fico pensando assim, não, Deus, estou pensando alto demais.
Ah, não é não. Então, deixa eu te dar uma palavra. É sim. Porque não tem a ver sobre dinheiro, tem a ver sobre se você confia ou não. Ô, gente, contei para você que na conferência global eu fiz um voto e fiquei sem nada. Faz isso, que você vai ver se você confia de verdade em Deus ou não. Gente, dá uma aflição dentro de nós. Quem já passou por isso mais de uma vez, que a nossa igreja, de vez em quando, os bispos fazem isso com a própria vida, nossos líderes fazem isso. A gente faz prova de Deus, provai e vede que o Senhor é bom. Salmos fala, provai, é para provar. Provar não é ficar falando e discussando baseado na experiência, no testemunho da irmã, do irmão. Isso só acontece com fulano, não acontece comigo. Provar e vede se ele não é bom para você. Nessa manhã, Isaac, José, Caleb e tudo mais que você tem de personagens que você vai se lembrar hoje, eles estão nos convidando para um passo maior de fé, para a gente confiar na fonte inesgotável. Nessa manhã, ele está dizendo assim: você está com sede? Então deixa eu te falar quem eu sou. Eu sou aquele que, quando você escolhe estar comigo, você nunca mais, você vai ter sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão águas vivas. É de dentro de nós. Por que dentro de nós flui águas vivas? Porque ele habita em nós. Ô, bonita, bora sair dessa fase que parece que não rompe? Bora sair dessa fase que parece que você vira e volta para o mesmo lugar, você nada, parece que não sai da praia, que você anda e parece que nada acontece. Bora sair, bora juntas, bora tomar decisão de esforço. Aí deixa eu te contar uma coisa que eu amei aqui nessa palavra da bispa. José não esperou o momento ideal para frutificar. Ele fez o tempo da escassez, o melhor tempo para ele poder fazer a coisa acontecer. Como eu encontro com famílias que dizem assim: pastora, eu até sei que eu tenho que fazer isso, mas eu ainda não estou pronta. Ô, bonita, pronta para quê mesmo? Quem que enganou a gente com esse negócio? Com essa cultura de que a gente só pode fazer se está pronta. Não, eu só vou servir nesse lugar da igreja quando eu estiver pronta. Pronta de quê, bonita? Deixa eu te dar uma notícia. Tu não vai se aprontar, não. Quem apronta a gente é o processo. E o processo está no seu sim. Ai, pastora, deixa eu respirar um pouco. Peraí, deixa eu diluir. Não, gente, não dá tempo, não. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, que eu espero que ela esteja aqui me ouvindo, porque ela me inspirou a falar isso que eu vou falar agora. A gente estava conversando uma pauta tão especial e a gente estava concluindo que juntas a gente estava perdendo era tempo de vida. A gente pensou, numa conversa, a gente falou assim: ô, gente, peraí, a gente está, então, perdendo tempo, é isso que a gente está fazendo? E eu concluí que sim. Todas as vezes que eu olho para as investidas da ideologia de gênero contra criança, adolescente, contra mim, contra você, contra as investidas dessas ideias, dessa agenda, que parece que o que ficou errado, o que é errado ficou certo, que você fica constrangida de falar o que você é, o que você crê, esse lugar que parece que você está desconfortável de falar a verdade. Não tem esse lugar? Você está nele? Porque lá na faculdade, às vezes, a gente fica se olhando, as crentes, as cristãs, fala assim: gente, como assim a gente não está conseguindo falar o óbvio? Nesse lugar, gente, as pessoas do inferno têm pressa. E eu e você estamos esperando ficar prontas de quê? O tempo está passando. Ô, gente, deixa eu te contar uma coisa: mais um mês foi embora. O mês de outubro foi. Você sentiu o mês de outubro ir? Eu vou te falar, eu não senti o mês de outubro passar. Ô, gente, olha aqui o tanto que a gente já viveu esse ano. E você está esperando ficar pronta de quê? Que o seu poço se descave, que fique desentulhado. É você mesmo, bonita, que vai desentulhar. É você mesma que vai ter a força necessária para fazer com que a água jorre, para que o poço fique frutífero. Sai desse lugar do engano, achando que precisa estar pronto. Você não vai ficar com tudo redondo dentro de você. Vai lá e se apresenta, porque você vai se surpreender com os poços que estavam entulhados com o engano, com a mentira,
que você não estava pronta. E aí você, quando vai e se coloca lá no lugar onde você precisa ir, seja um projeto, seja um sonho adiado, seja um lugar de servir, seja uma arrumação da sua casa, que seja, você vai olhar assim, era só isso? Era só eu fazer isso? Nossa, mas eu perdi tempo demais, é isso. Eu e você, gente, não temos mais tempo a perder. O ano já acabou praticamente. Você já está aí vendo na sua cidade a ornamentação de Natal? Porque aqui já está. Olha, lá na casa da Bispa, já está tudo de Natal. Meu Deus, Bispa, ela, já é Natal. Eu adoro Natal, eu vou comemorar o mês de novembro todo. Você está já a portas do final desse ano e você ainda está parado na notícia que o poço não frutifica? Não. Hoje eu vim aqui te dar a notícia de que Deus, ele é a sua fonte inesgotável de água. Todos os recursos que você precisa estão nele. Não é sobre você ter dinheiro, sobre você ter parceiras, sobre você ter a validação de alguém. Não é sobre isso. Não é sobre você ter uma perspectiva se aquilo vai prosperar ou não. É sobre a sua fé. Põe o seu pé na água, que o mar se abre. Hoje, nessa manhã, a gente precisa entender aonde é que nós estamos ligados. Gente, ontem eu fiquei assistindo as notícias do Rio de Janeiro com um exercício interno assim absurdo. Eu saí da nossa devocional ontem com essa tarefa da gente poder olhar onde Deus estava se manifestando, e que coisa difícil dentro de mim foi ouvir uma narrativa da mídia declarando o que estava acontecendo ali naquele lugar, naquele movimento. Gente, aqueles corpos no chão. Se você acompanhou as notícias ontem, lá do Rio de Janeiro, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu não quero ver a morte, eu quero ver onde está a vida. Aí, no meio da notícia, alguém fala assim, ali tem a Igreja Universal, fazendo sabe o quê? Distribuindo água, oração, no meio do vucu. Gente, não duvida do poder do nosso Deus, não. Procura onde ele está, que ele vai se manifestar. Agora, se você ficar ocupada com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua escassez, de verdade você não vai vê-lo. Mas nessa manhã, José, Isaac, Caleb, Esté e todos os mais personagens que você se lembrar, eles estão nos chamando para a gente poder olhar para aquilo que importa. Então, hoje é hora de você olhar para aquele que frutifica a terra árida. No meio do deserto, você vai cavar o que parece improvável e ele vai trazer aquilo que vai frutificar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, que eu possa sempre estar conectada à sua fonte. Mesmo quando tudo ao meu redor parecer seco, deserto, que eu confie em ti. Me dê a força, Senhor, para cavar mais fundo aquilo que eu ainda não cavei, para acessar as águas que estão escondidas dentro dos poços, para que eu possa frutificar nos sonhos aonde parece deserto. Senhor, que a sua presença seja a minha maior fonte de vida e força, e que nessa manhã o Senhor derrame sobre nós uma água fresca, uma água boa, uma água morna. Para aquelas que gostam de água quentinha na hora do banho, derrama, Senhor, a água na temperatura que seja favorável, prazerosa para elas. Para aquelas que tomam banho gelado, derrama a água, Senhor, naquele balde com água fria, para a gente poder sentir que é o Senhor que está jorrando sobre nós. Senhor, sobre cada uma de nós, não nos deixe nos despedir dessa manhã sem ter a certeza de que o Senhor acessou a fonte e trouxe para fora aquela água que estava entulhada debaixo das mentiras. Nessa manhã, eu e minhas irmãs estamos decididas a descavar os poços e a trazer a frutificação daquilo que o Senhor colocou no nosso coração no início desse ano. Quantos sonhos, ideias, quantos projetos, quantas metas foram entulhadas, foram lá postos porque a preguiça veio, a procrastinação veio, as palavras malditas vieram e nós deixamos para trás. Mas nessa manhã nós queremos botar para fora, limpar os nossos poços, desentulhá-los. Nós queremos fazer como José, Senhor, que foi ali posto naquela cisterna e, de repente, vendido como escravo. O Senhor reverteu totalmente a sua história.
a narrativa da história de José, Senhor. Na minha ideia lúdica, é um pacote tão feio, tão bagunçado, tão improvável, mas que dentro desse pacote de presente tinha uma riqueza inestimável. Senhor, talvez cada uma de nós aqui nessa manhã, a gente olha para a circunstância e pensa assim, não, o pacote é muito feio, não, parece que não vai dar certo. Mas faz a gente abrir, ó Deus, o pacote e ver que dentro tem uma luz tão perfeita, uma ordem tão maravilhosa, que só depende da nossa escolha, que só está faltando, o Senhor só está esperando a nossa decisão para que o Senhor venha junto. E sim, Senhor, nós não estaremos 100% preparados ou não estaremos com segurança interna, porque nesse momento que José nos ensina sobre a sua vida, ele não tinha todas as certezas, ele não tinha ideia do que queria fazer, mas ele tomou uma decisão de não errar, de fazer a coisa correta, de fazer a coisa certa, a coisa que agrada o teu coração. Senhor, constrange o nosso espírito para a gente poder fazer o que o Senhor valida e não o que o nosso coração deseja. O nosso coração é tão enganoso, Senhor. Nessa manhã nós pedimos perdão de deixar com que pessoas entulhassem os nossos poços. Nessa manhã nós pedimos perdão por murmurar na hora que parece que a gente está dentro da cisterna, mas que o Senhor tem o resgate, o Senhor tem o escape. E obrigada, porque nós estamos quase nos despedindo do mês de outubro, declarando sobre o nosso coração a fé renovada no teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, bonitas? Amém, bonitas do YouTube? Deus abençoe você nessa última quinta-feira. Que o Senhor faça você prosperar. Se alie, se junte à fonte que nunca para de jorrar. Numa notícia ruim, procure onde está o seu Deus, onde é que ele está manifestando, onde é que o Senhor se manifesta. E onde ele se manifestar, agarra nele. Não solta, não. Está aí no meio de um lugar e pensa assim, meu Deus, o ano está terminando e eu não fiz nada, ainda dá tempo. Bora correr que ainda dá tempo. Novembro está todo aí. A gente vai começar o novembro, bonita, e o novembro vai trazer muita coisa linda. Vai trazer muitas manifestações. E eu estou aqui me lembrando que a jornada lá de Boas Palavras vai começar em novembro com um novo grupo de mulheres. Se você quer fazer parte disso, me fala aí depois lá no grupo, que a gente vai te inserir no grupo de mulheres que uma vez por dia libera palavras de fonte de vida. Aí em novembro vai vir um grupo de mulheres declarando que venceram. Para quê? Para inspirar o nosso coração e a gente não deixar as pessoas, a mentira e falar de deixar com que as coisas entulhem aquilo que Deus está movimentando o seu coração a viver. Amém? Bonita do YouTube, um dia abençoado, um beijo bem grandão.